que vocês poderiam dizer, assim, da relação da culpa e do suicídio, assim? Alguém quer... Cara, vamos pensar o seguinte aqui. Culpa e suicídio. É que assim, existem várias razões que podem levar uma pessoa ao suicídio, né? E eu acho que enfim, vou me A alongar culpa é uma aqui. delas, talvez? A culpa é uma delas, com certeza. A culpa não elaborada, a culpa não entendida, ela pode ser uma dessas variáveis, né? Então, ficando dentro dessa variável, para não confundir, né? Não expandir muito, uma pessoa que se culpa por algo de uma forma muito profunda, sei lá, deixou o filho, sei lá, cair do berço e não viu, o filho morreu, sei lá, um cenário assim. Um pai, né? Uma mãe. Só situação tranquila hoje. Mas é porque... É porque a culpa tem esse lado mais sombrio, né? Não, sim. A culpa, ela só vai acontecer, assim, numa quebra de uma regra, de uma lei, seja moral interna ou social grave. Porque senão você se sente envergonhado, se sente embaraçado. É outra pegada, é outro nome que a gente dá para isso, né? Agora, então não tem jeito, tem que ser uma situação muito pesada, né? Para quê? Porque aí o que eu estava comentando, se essa culpa, se essa pessoa não elabora e ela se responsabiliza de uma maneira muito, vamos dizer assim, exclusiva sobre a fatalidade, aquela dor ela pode se tornar insuportável, né? Porque, olha só, pensa aqui, a culpa é um movimento de autorresponsabilização. Entendeu? A culpa é aquele cara que consegue pensar que existe uma regra moral, interna ou social e falar, violei de alguma forma. Entendeu? Então o cara tem essa capacidade. Se ele não sente nada, não tiver, né? Enfim. Então, essa dor gigantesca de algo que ele viola pode ser tão insuportável a ponto dela assim, buscar uma solução, acabando com ela de uma maneira, vamos dizer assim... Trágica, né? Fatal. Então, sim, uma culpa não elaborada, em geral, cara, posso falar isso com muita tranquilidade. Por isso que eu falo que é não elaborada, cara, porque se você ajuda a pessoa a lidar com aquele luto ou aquilo com o qual ela está se culpando, ela vai entender que ela não precisa desse extremo. É porque ela ficou tão presa e alimentando aqueles pensamentos negativos a respeito dela naquele evento e foi alimentando durante tanto tempo, sozinha, que aquilo ficou muito grande. E aí você precisa de um grau de impulsividade e agressividade. Né? Um momento de desespero, de total ausência de esperança, onde você não encontra apoio, né? E é sempre momentâneo. Falei que não ia me alongar, me alonguei um pouquinho. Porque o suicídio, ele tem a ver com esse evento episódico, assim, é momentâneo, cara. É alguns minutos de total desesperança, de que você é tomado por um desespero, ausência de perspectiva de vida, de apoio emocional, que você entra, como se você entrasse num túnel escuro e não visse possibilidade, e aí aquilo, grau de impulsividade, agressividade, a pessoa acaba, né, enfim, dando um fim trágico. Posso? Pode. A culpa, ela... Pensando, né, no suicídio causado, né, motivado pela culpa, ela produz uma hostilidade e que é destinada à própria pessoa, né? Então, do ponto de vista jurídico, uma pessoa que comete algum crime e é culpada, né, por aquilo, ela merece um castigo, uma punição, ela tem o seu direito ali retirado, privação ali da liberdade, precisa cumprir com uma pena. Em alguns lugares, pena de morte, inclusive, né? E no nosso mundo interior, assim, na nossa vida psíquica, as coisas também funcionam, cara, desse mesmo jeito. Juiz interno, né? Exatamente. O superego, né? Cara, não tem como falar de culpa sem falar de uma perspectiva psicanalítica, assim, porque esse juiz interno,
Foi os caras que essa mais pessoa estudaram que- a culpa, né? Exatamente. E aí, a pessoa então culpada de algum crime, ela merece castigo, punição. Então, o suicídio, às vezes, ele cumpre com esse Uhum. propósito, assim, de dar a Punição. ela o que ela merece, né? Só que ela mesma se proporciona essa punição. Só que tem muita gente que não... o suicídio é a consumação, né, da morte. Mas tem gente que morre, mas Em vida. morre em vida, né? Morre, só que Antes de permanece... que às vezes a depressão, ela é isso. É uma pessoa... Demissão, né? Demissão de si próprio. Eu não tenho mais o direito de viver. Eu não tenho mais o direito de ser feliz. Eu não tenho mais o direito de me realizar. Eu não tenho mais o direito de me relacionar. Depois, só complementar, terminou? Só para complementar, assim, aí é uma visão pessoal aqui, que é minha, assim. Eu tenho muita dificuldade, isso é uma visão pessoal, de entender o suicídio, de verdade, assim, né? Porque eu acho que o suicídio não existe. E o que eu estou falando aqui pode parecer uma grande bobagem para muita gente, e talvez eu seja, mas eu também vou me permitir ter as minhas questões, Sim. né? Porque eu não acho que alguém que vem ao mundo já vem com essa propensão de tirar a própria vida, né? Uhum. Enfim, eu acho que o suicídio, ele nada mais é do que uma consequência uma consequência de diversas mortes existenciais que vão acontecendo ao longo do tempo. E essas mortes existenciais, elas têm a ver com as relações, Isso. entendeu? Foi legal você falar isso, porque o que acontece? A obra mais famosa que tem sobre o suicídio é do Durkheim, né? Do sociólogo, né? Sim. Ele escreveu um livro que chama O Suicídio, né? E o que ele coloca lá? Que o suicídio é um fato social. Então, na opinião dele, tem tudo a ver com a dinâmica. Inclusive, ele entende que, inclusive, há uma pressão social para que você cometa o suicídio, num sentido de coisas que a sociedade te exige e de coisas assim. Então, ele critica um movimento social nesse sentido, E tem alguns estudos, né, para piorar o que a gente está falando, né? Alguns estudos sérios que apontam que as pessoas que cometeram suicídio no processo se arrependeram. Alguns sinais do corpo. Caramba. É uma tentativa de voltar atrás da decisão tomada, só que já era muito tarde. Então, alguns dizem que suicídio, na verdade, foi uma tentativa que deu certo. No entanto, no processo, houve um arrependimento. Então, é uma falha. O suicídio está associado a uma falha. Eu falhei e deu certo. Então, é interessante a gente pensar que quem suicida, na verdade, pode ter neste percurso se arrependido, se sentiu culpado, resgatou alguma coisa, mas por eventuais circunstâncias não conseguiu impedir. Tem um cara que uma vez falou uma coisa que eu achei interessante, que ele disse que é mais ou menos do que você está falando, que o suicida não quer morrer. Que isso é importante pontuar. Que provavelmente o suicida quer acabar com uma dor. E ele acha que morrendo acabaria essa dor. E ele até usou um negócio poético que ele fala que o suicida não está cansado de viver. Ele está cansado de não viver. Ele gostaria de viver. Ele tá cansado de uma condição. Sofrimento, né? O sofrimento humano, ele traz desdobramentos que a gente não imagina. E um deles é escolher não existir, né? E, obviamente, para quem fica, também vai precisar lidar com uma culpa. Como eu não vi? Porque eu não percebi? Será que eu deveria ter feito? Que são pensamentos ansiosos. Eu poderia ter na evitado. tentativa de resgatar, de se empoderar, de viver de novo, de ter o controle da situação. Mas, no fundo, decisão é algo muito pessoal. As pessoas acabam decidindo e escolhendo de forma impulsiva, agressiva, disfuncional. E, infelizmente, a gente colhe os efeitos colaterais de uma escolha. Inclusive, culpa pro terapeuta, né? Uma das coisas mais chatas que tem um paciente se suicidar. né? Graças a Deus eu nunca tive essa experiência. Espero não ter. Esse né, é um medo de quase todos
terapeutas e psiquiatras, enfim, né, psicólogos e psiquiatras trabalham com saúde mental, tem esse receio, né? Justamente por conta desse efeito da culpa, né? Que se é colocado, puxa, eu poderia ter feito alguma coisa, não poderia ter feito alguma coisa. Mas é que esse assunto ele é muito complexo, né? Cara, é difícil falar assim, porque eu acho que envolve uma questão temporal mesmo, tempo. Eu falei, é difícil você prever minuciosamente, né? É óbvio que você tem uma cadeia de como eu falei, né? Eu vejo o suicídio como essas mortes existenciais que vão acontecendo ao longo do tempo, e eu acho que isso tem a ver, às vezes, com a sociedade com a qual a gente vive, tem a ver com a desconexão social, emocional, né? Que às vezes a gente aceita com muita facilidade, né? Porque as pessoas elas vão ficando cada vez mais solitárias, né, tomadas, por exemplo, um sentimento de solidão profunda, elas vão ficando desesperançosas, né, porque às vezes não encontram ali um apoio, um abraço, e às vezes elas não dão sinais. Por que elas não dão sinais? Porque muitas vezes elas acham que elas vão incomodar alguém, ou elas não acreditam que alguém possa ajudá-la a sair daquela dor existencial que ela está sentindo. Cara, tem tantas situações, e aí, como eu falei, é um cenário de impulsividade, agressividade, um túnel escuro que você entra de desesperança, às vezes acaba acontecendo a situação. Então é muito difícil. Falar desse assunto é difícil, porque ele é complexo. E aí o Leo comentou isso, né, sobre a culpa, às vezes, do familiar, que fala, caramba, por que eu não vi essa situação? Poderia ter feito alguma coisa, poderia ter ajudado. E às vezes, não é que não poderia, tentou. Né? Por exemplo, já tive experiência de atender pessoas que tiveram um familiar ali que se suicidou. Ou até mesmo ideações suicidas. Ideações é muito comum, assim, comum, né? Enfim, acontece assim até com certa frequência, mas a gente está ali e tal, né? Ajuda e tal. Mas atender um familiar de alguém que perdeu, né? Uma das coisas que você vai trabalhar é a culpa que a pessoa se coloca. Né? Porque eu falei, a culpa é essa tentativa de se potencializar, né? Diante de uma dor, de uma perda disruptiva, assim, muito. Então, você vai ter que trabalhar essa culpa, porque a pessoa fica tentando dar um sentido para aquela dor, né? Nem que for trazendo para si, através da culpa. Só que se você for olhar o contexto e aí você vai revisitando as histórias, o familiar tentou de tudo, cara. Tentou de tudo. Até mesmo dentro do conhecimento que ele tem, né? Exato. Tem assim um desafio enorme no contexto da clínica, assim, uma pessoa que tem essa culpa, que às vezes nem faz muito sentido, que acha que foi causadora de alguma tragédia assim, de alguma fatalidade assim, e que sente essa culpa, e a culpa tá ali produzindo essa hostilidade, essa pessoa se pune, essa pessoa não se permite viver, essa pessoa se faz mal, essa pessoa vai, como o Homero falou, né, vai causando essas mortes existenciais, vai se destruindo, porque a culpa ela tem essa faceta, né? E aí dessensibilização também, né? A pessoa vai fazendo mal a ela mesma, assim, porque a culpa ela é uma hostilidade direcionada a ela mesma, a própria pessoa. E o pior é quando a pessoa entende que essa punição é uma forma de reparar, entende? É uma resistência enorme que você encontra ali para ajudar essa pessoa a se livrar dessa condição, a retomar a vida. A pessoa entende que ela, de fato, precisa sofrer, e isso é uma forma de se reparar com aquele que sofreu o dano, entende? Então, assim, eu preciso mesmo ficar na merda. E isso é uma forma de demonstrar amor, sabe? De demonstrar a importância que esse outro que foi embora tem para mim. Então, essa é uma morte em vida. Sim. Né? E a pessoa, às vezes, não quer um suicídio, não quer morrer de fato. Porque isso seria se livrar da sentença, inclusive. Entende? Então, é melhor que ela fique aqui, que ela fique viva. Só que numa condição muito ruim, de bastante privação. Numa dinâmica muito autodestrutiva. Porque, entendendo que isso é uma reparação.
entende? Então, lidar com uma pessoa que está nessa condição é muito difícil, porque é muita resistência. Aí vocês que estão Pra sempre, pessoa- sempre pensando em um produto